Se você também tem vontade de ter um canal aqui no YouTube, mas não sabe nem por onde começar, então pega papel e caneta que eu vou te contar tudo que eu pesquisei para desenvolver a minha estratégia aqui para esse canal. Olá, bem-vindos! Eu sou Ana Vaz. Aqui a gente vai falar sobre tudo que faz o digital funcionar de verdade. E se esse tipo de assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos e tem vídeos curtos todos os dias, então tem bastante conteúdo aqui para você. E hoje a gente vai falar sobre como eu criei uma estratégia para começar esse canal aqui. Para contextualizar, eu sou estrategista digital há mais de 5 anos. Já desenvolvi estratégias de conteúdo de posicionamento para mais de 40 nichos diferentes. E quando eu resolvi vir aqui para o YouTube, o que eu sabia é que era uma plataforma totalmente diferente do Instagram ou do TikTok e que ela tinha muitas particularidades. Então eu precisava estudar a plataforma, entender o comportamento dessa audiência para que eu conseguisse fazer uma estratégia eficiente e para fazer com que esse canal tenha alcance suficiente para ser um canal bacana, um canal que interessa as pessoas. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo que eu pesquisei. Eu pesquisei vários tipos de canal, desde como começar no YouTube, como configurar a plataforma, e eu comecei a entender o que realmente era importante, o que não era, e principalmente todas as diferenças entre Instagram, YouTube, TikTok, entre outras plataformas. O YouTube, ele tem um comportamento de usuário muito peculiar. E é muito importante que, se você quer começar um canal, que você entenda o funcionamento desse comportamento. Para começar essa explicação, eu quero falar um pouco sobre tudo que é comum a qualquer estratégia para todas as redes sociais. A primeira coisa que a gente precisa entender quando vai criar um canal ou criar um perfil é com quem a gente vai falar. Porque é verdade que quem fala com todo mundo não se comunica com ninguém. Então é muito importante que a gente saiba para quem é a nossa audiência, quais são as dúvidas, quais são as dores, quais são os interesses, o que tira o sono dessa pessoa à noite e principalmente como que eu posso ajudar, como que eu posso trazer ali uma solução, alguma coisa que realmente seja útil para essa pessoa. Então o primeiro ponto, mapear a persona, mapear o seu cliente ideal. Quem é a pessoa que vai assistir esse vídeo e vai se identificar? Bem associado à persona, a gente tem o público-alvo. Quando a gente fala de persona, a gente fala exatamente do estereótipo do seu cliente perfeito. Aquele que vai te seguir nas redes sociais, vai comprar o seu produto, vai assinar o seu serviço, enfim, aquele perfeito. E a gente tem também o público-alvo, que são pessoas que não são perfeitas, mas elas têm interesses em comum. Por exemplo, às vezes você está aqui nesse vídeo de como criar um canal no YouTube, mas na verdade o seu ramo é eletricidade. Mas você achou interessante o título, né, do vídeo, que é como criar um canal no YouTube, né? Como que eu fiz a minha estratégia para criar um canal no YouTube. Então essas pessoas fazem parte do público-alvo, né? É um público que tem tendência a assistir o seu conteúdo, comentar, pedir mais algum assunto, se interessar pela sua comunicação, mas não necessariamente vai consumir o seu produto, vai te comprar. Então, a gente precisa entender um pouquinho de público-alvo e de persona. Então, se você pegou papel e caneta, já anota. Você precisa saber com quem você vai falar, para não sair falando para todo mundo e no final não comunicar com ninguém. Outro ponto que eu achei super importante e que eu não começaria de forma alguma um canal no YouTube sem fazer é estudar a própria plataforma do YouTube. Como que configura esse canal, como que configura a página, todas as informações relevantes que eu preciso ter aqui dentro, porque se a gente for comparar com o Instagram, por exemplo, o Instagram tem pouquíssimas configurações para fazer. A gente entra, escolhe ter um perfil profissional ou um criador de conteúdo por causa dos recursos e das ferramentas disponíveis. A gente constrói ali rapidamente uma bio, que é aquele desenvolvimento sobre quem você é, o que você faz e como você ajuda. Coloca ali a foto de perfil. Se tiver algum link de WhatsApp ou de algum produto digital,
a gente coloca o link na bio e voa lá. Já ficou pronto a sua configuração. Mas aqui no YouTube, a plataforma ela é muito mais minuciosa para poder fazer uma configuração. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo só sobre essa configuração, sinaliza para mim aqui nos comentários que eu gravo tudo que eu fiz, como que eu configurei o meu canal. Mas são muitas etapas, desde a descrição do seu canal, o formato correto de você colocar ali a imagem de fundo, a sua foto de perfil, o nome que você vai usar, algumas configurações, por exemplo, do AdSense, porque vai que esse canal monetiza, né? É importante que ele já esteja dentro dos padrões que o YouTube exige para que isso aconteça de forma natural e eficiente. Então é muito importante você, antes de começar a produzir conteúdo aqui, estudar a plataforma do YouTube, tirar todas as suas dúvidas. Eu assisti a vários vídeos ensinando as configurações e o porquê de cada configuração para poder fazer a minha configuração e depois não ter que ficar mudando, modificando. Eu acho que não tem nada melhor do que começar certo, que aí evita ficar fazendo ajuste no meio do caminho. Então eu tentei começar certo, e se você tiver interesse sobre essa configuração na plataforma, me sinaliza que eu gravo um vídeo melhor sobre isso. Outra coisa que eu descobri é assim, dentro do meu nicho, eu sei o que eu preciso produzir de conteúdo, porque eu entendo muito bem a minha persona. Eu sei quais são as dores, as dúvidas, os desejos, mas de qualquer maneira, a gente precisa olhar para os grandes produtores de conteúdo aqui do YouTube. E uma coisa que vários grandes players ensinaram nos vídeos é que é muito importante você entender como que acontece a performance dos vídeos aqui dentro. Vou te dar um exemplo. Entra nos canais de maior referência da sua área e do seu nicho. Aí você vai lá no canal vídeos em alta, os principais vídeos, e observa com muita frieza os títulos, as thumbs, que são as capas dos vídeos, e a legenda, o título, a descrição ali do vídeo. Isso tudo conta muito na performance do conteúdo, porque a gente sabe que o YouTube é uma ferramenta de busca. Então, quanto mais assertivo você for no título, na thumbnail e na descrição do vídeo, mais fácil vai ser do YouTube entregar o seu conteúdo para as pessoas que realmente são interessadas. Então, é importante você entender um pouco sobre construção de títulos, sobre SEO, que é uma ferramenta de busca muito eficiente. O algoritmo do YouTube trabalha muito bem com SEO, que são palavras-chave. Porque quando a gente fala de ferramenta de busca, né, a gente tem o Google e o YouTube, as maiores. Então, quando você digita buscando algum assunto, buscando alguma coisa, é muito importante que dentro do seu conteúdo tenha essas palavras que gerem identificação com a busca dessa pessoa, com a busca dessa audiência. Então, estude muito sobre SEO, sobre ferramenta de busca, sobre a aparência das thumbnails, né, que são as capas dos vídeos. Você precisa ter criatividade, mas também não fugir muito da sua personalidade. Dentro desse assunto de títulos chamativos, eu observei que a maioria dos vídeos que melhor performam responde a perguntas como ou porquê, né? Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente coloca por que tal coisa acontece de tal forma, ou como fazer tal tipo de coisa. Então, esses títulos que começam com perguntas, eles performam muito bem na hora da busca ali no YouTube. E outros processos também incluem títulos que causem a impressão de ser impressionante, chocante, inacreditável ou que gere muita curiosidade, tá? Então, às vezes, você vai fazer uma thumb que gera muita curiosidade. Por exemplo, como eu fiz tal coisa chegar disso para isso. Então, assim, gerou curiosidade na audiência e isso vai fazer total diferença na performance dele na hora que ele aparecer para uma outra pessoa, né? Tudo que é
que desperta a curiosidade é do ser humano querer entrar lá para poder saber como que funciona e como que faz para que isso aconteça. E aí, baseado em tudo isso, na hora que eu estava desenvolvendo a minha estratégia, eu desenvolvi uma linha editorial. O que é uma linha editorial? São todos os assuntos que eu quero trazer aqui para o canal e como que eu vou transformar isso em vídeos, assim como esse. Esse nem era para ser o primeiro vídeo, tá? A minha ideia do primeiro vídeo já era um conteúdo de meio de linha editorial. Só que eu fiz tantas pesquisas, eu levantei tantos pontos, eu busquei tantas referências, que eu falei, gente, isso aqui já é um conteúdo para o canal. Eu já posso começar o canal explicando como que eu fiz a estratégia para começar esses assuntos. E a linha editorial nada mais é do que a reunião desses assuntos, porque é muito importante que você niche aqui dentro do YouTube, né? Em qualquer rede social. Vou dar um exemplo, uma analogia bem simples que a gente sempre usa. Mas, por exemplo, se você está com problema nos olhos e você vai procurar um médico, você prefere um clínico geral ou um oftalmologista? Eu acho que todo mundo vai preferir um oftalmologista. Então, é a mesma coisa. Quando você nicha, quando você escolhe um assunto que você vai falar, automaticamente, com a produção de conteúdo, a constância, a consistência, as pessoas vão começar a ver você como referência naquele assunto. E aí fica muito mais fácil também para o próprio algoritmo do Instagram encontrar pessoas interessadas no que você fala. Porque se cada dia você abrir o vídeo e falar de um assunto diferente, você vai atrair pessoas dos mais diferentes nichos. E isso, à primeira vista, parece que é bom. Ah, então eu vou atrair todo mundo. Mais uma vez eu vou falar, quem fala com todo mundo não comunica com ninguém. Então você vai atrair pessoas de todos os nichos. Aí, vamos supor que hoje eu falei sobre carro. Aí amanhã eu vou falar sobre limpeza de cozinha. As pessoas que me seguiram por causa do carro ou vão deixar de me seguir ou não vão reagir a nada sobre o assunto da cozinha. E aí o algoritmo começa a entender que o meu conteúdo é ruim. E aí ele começa a ficar muito confuso na hora de entregar o meu conteúdo. E uma coisa que eu observei também, vários criadores de conteúdo maiores falam, é sobre a constância nas postagens. Não importa se você vai fazer um vídeo por semana, 2, 3, 4, não, isso é o de menos. O importante é você ser constante, se comprometer com uma certa quantidade de vídeos, para que o algoritmo entenda que a sua frequência é aquela. E dessa forma ele começa a entregar o seu conteúdo de acordo com a frequência que você produz. Então, é inquestionável que você precisa ter constância, que você precisa produzir, mas que você precisa ter ali uma organização na agenda dos dias e horários para postar esse conteúdo e alimentar a plataforma. E agora eu vou falar sobre um ponto que me chamou assim muita atenção, que fez a minha cabeça explodir, que é o que nunca fazer quando você cria um canal no YouTube. E isso me deixou assim muito pensativa, muito reflexiva, porque é muito contraintuitivo e é totalmente diferente ao universo que eu já trabalho, que é o universo das redes sociais, como Instagram e TikTok. Então vamos lá. Primeiro ponto. Nunca enviar o link do seu canal nos grupos de família, de amigos que não se interessem pelo seu assunto. Olha como isso é contraintuitivo, porque se a gente for pensar em Instagram, quando a gente cria um perfil no Instagram, uma das primeiras coisas que a gente faz é começar a seguir os nossos amigos, nossa família, para que eles nos sigam de volta, não é? Então, assim, é muito contraintuitivo você não fazer isso. E o porquê que isso é tão relevante? O algoritmo do YouTube funciona maravilhosamente bem. E se você fizer isso, você vai atrapalhar o funcionamento do algoritmo. Eu vou te explicar como. Vamos supor que você enviou o link do seu canal lá no grupo da família. E aí, no grupo da família tem seu irmão que gosta de gamer, sua tia que gosta de crochê e a sua prima que fala de terapia.
Beleza, 3 nichos bem diferentes do meu, por exemplo, que é marketing. E aí, eles se inscreveram no meu canal. O algoritmo do YouTube vai entender o quê? A tia, a prima e o primo e o irmão gostam desse assunto, mas também gostam de terapia, de gamer e de crochê. E aí vai começar a entregar o meu conteúdo de universo digital para essas pessoas e isso não vai interessar a elas. E aí começa o algoritmo a entregar o seu conteúdo para pessoas que não têm o menor interesse no seu assunto. E isso vai gerar um problema lá na frente, porque vai ficar parecendo que o seu conteúdo é tão ruim que ele mostrou para pessoas do interesse, mas mesmo assim ninguém resolveu se inscrever no seu canal. Deixe o algoritmo trabalhar por você. Eu sei que é tentador contar para as pessoas que você criou um canal e pedir para seguir, para se inscrever, né, para aumentar os números, para ver o negócio acontecendo, mas por tudo que eu estudei, é melhor esperar. É melhor deixar o algoritmo trabalhar. Faça a sua parte, produza o seu conteúdo, configure a plataforma e deixe o algoritmo trabalhar. Outra coisa que é muito importante é não gravar sem um planejamento. Porque duas coisas podem acontecer. Uma coisa é você abrir a câmera e falar coisa demais e deixar de falar os pontos mais importantes que realmente você queria falar. E outra coisa é você travar, é te dar um branco, falar, meu Deus, eu abri a câmera, mas eu vou falar sobre o quê? E aí, assim, é muito importante você criar um roteiro. Não precisa ser um roteiro engessado, mas pode ser um roteiro de tópicos, né? Por exemplo, eu fiz aqui um roteiro, eu escrevi sobre os principais tópicos que eu queria compartilhar com vocês sobre essa experiência de fazer essa estratégia aqui pro canal. Então, para que eu não esquecesse de falar nenhum ponto que foi muito importante para mim. Então, é muito importante que você crie um roteiro minimamente explicativo, que você entenda, para que você não deixe de falar nada que é importante no seu conteúdo, não fique enchendo linguiça falando coisa que não faz sentido e te poupe dos brancos, né? Ai, meu Deus, esqueci. Nossa, o que eu ia falar mesmo? Então, assim, os roteiros vão te poupar muito e vão fazer você gravar com muito mais rapidez, né? Sobre o assunto que você escolheu. Então, você determinar qual vai ser o roteiro, você já pensar ali na capa do título, na descrição desse vídeo, para que quando você termine de gravar, fique bem mais fácil de colocar esse vídeo no ar, que você tenha pelo menos os 3 pontos principais, que é a introdução, o desenvolvimento e o fechamento desse vídeo. É impossível você criar um vídeo que seja eficiente, que seja explicativo, sem esses 3 pontos principais. É bem simples: introdução, desenvolvimento e fechamento. Esse fechamento pode ser com uma CTA, né, que é uma chamada para ação. Se você vender algum serviço ou algum produto, você já coloca. E na descrição aqui no YouTube, é muito legal que você consegue adicionar links. Se você for aqui na descrição desse vídeo, por exemplo, tem um texto que eu deixei como fixo, né, como base, um pequeno texto em cima, onde eu explico um pouco sobre esse vídeo, e lá no final tem os links, tem link do meu produto digital, tem link do meu Instagram. Então isso é uma ótima ferramenta para poder divulgar o seu serviço, o seu produto e até o seu perfil nas outras redes sociais. Outra coisa que eu aprendi pesquisando aqui para o canal, mas que eu vou levar para minha vida, tanto para o Instagram quanto para outras plataformas, é nunca fazer um vídeo que não vá ajudar alguém. Isso mesmo. As redes sociais, elas deixaram muitas pessoas muito vaidosas. Então, às vezes, as pessoas elas produzem mais o conteúdo que elas querem do que aquilo que a audiência quer. Então, toda vez que for fazer um vídeo no YouTube, a menos que você seja do humor, do entretenimento, você precisa fazer 3 perguntas a você. E a primeira pergunta é sempre: quem esse vídeo vai ajudar? Com quem eu vou contribuir compartilhando esse conteúdo? A segunda pergunta é: por que a pessoa clicaria nesse vídeo?
E aí entra o conhecimento lá na hora de fazer o título e de fazer uma boa thumbnail, uma boa capa para esse vídeo. Então, quem e por quê? E o que faria essa pessoa assistir esse vídeo até o final? Então, se você tem uma introdução boa, uma primeira frase de impacto, mas o desenvolvimento do seu vídeo não corresponde, as pessoas não vão assistir esse vídeo até o final. Então, é muito importante que dentro do seu roteiro, você traga um desenvolvimento bem dinâmico para que as pessoas realmente fiquem no seu vídeo até o final e você consiga uma boa retenção. Quanto mais retenção de tela a gente tem, mais a plataforma entende que o vídeo é válido, é interessante e mais ele vai entregar isso para mais pessoas do mesmo interesse. E para encerrar, o que ficou bem claro para mim, não só aqui no YouTube, mas em qualquer plataforma, é o que separa um perfil ou um canal amador de um profissional é o planejamento. Não adianta você querer chegar a começar a fazer as coisas de qualquer maneira. Então eu perdi aí uma semana, tá, de pesquisa, assistindo vários vídeos no YouTube. Eu já sou uma consumidora do YouTube há muito tempo, então eu comecei a ter várias ideias, principalmente uma dica aqui agora para finalizar, eu não assisti vídeo sobre o meu assunto, tá? Eu assisti vídeos sobre outros assuntos, porque eu não quero copiar ninguém. É muito diferente você ter referências a você copiar o assunto, o conteúdo, enfim. Eu não queria pegar vício de linguagem de ninguém. Então, tudo que eu tô criando aqui é baseado na minha audiência, baseado em você que está assistindo isso, que se interessou pelo assunto. Então, foca na sua audiência, produza conteúdo mais do que você consome e devagar você vai conseguir criar ali a sua identidade dentro da plataforma e o algoritmo vai entender perfeitamente para quem ele entrega esse conteúdo. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu estou muito animada. Já tenho vários roteiros prontos aqui para gravar mais vídeos. E vamos juntos, né? Vamos juntos. Se esse vídeo foi útil para você, sinaliza aqui nos comentários para eu entender que esse tipo de assunto te interessa. E se você quiser outros temas, se você quiser sugerir outros temas dentro desse universo aí do digital, manda aqui para mim que eu vou ter a maior satisfação em trazer esses assuntos aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui que tem vídeos toda semana, pelo menos 3 vídeos longos e vídeo curto todos os dias, então tem muito conteúdo para você. E até o próximo!